Bom dia! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha, um clima de São João ainda, não é? Clima junino, coloca aí os adereços juninos. Um bom dia, não é? Vão preparando aí o cantinho da leitura, preparando aí o livro de ciências, seu estojo completo, a sua agenda e a garrafa com água, tá bom? Mais tarde, não é? No Zoom, nos veremos para o quê? Partilhar os desenhos juninos. Eu sei, ó, capricharam? Muito bem. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar aí o livrinho de ciências, né? Seus marca-textos, vamos lá. Livro de ciências, vamos falar um pouco hoje, ainda continuando a poluição do solo e um pouquinho sobre a poluição do ar. Vamos finalizar o nosso capítulo 5, né? Nós falamos sobre a poluição das águas, falamos um pouco sobre lixo, né? Os rejeitos minerais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre continuar, né? Falando um pouco sobre a poluição do solo e vamos falar sobre a poluição do ar. Né? Abram aí o livro de vocês, na página 82, para a gente começar. Né? Nós vimos, né, que os esgotos, né, não tratados e o lixo e os rejeitos de minério poluem a água. Né? Eles também podem poluir o solo. Né? A principal causa da poluição do solo é o lixo, não é isso? O lixo que é produzido. A produção do lixo, ele é um problema que vem crescendo, não é? A consequência é o aumento do consumo de objetos e de materiais, né, com pequena durabilidade que nós precisamos. Esse é o nosso assunto, né? Vamos lá, Pia vai compartilhar a tela com vocês. Olha só. Enquanto isso, vão abrindo aí na página 82. Vamos lá? Olha só, poluição do solo, poluição da água, do ar, hoje nós vamos falar, né? Olha só, é preciso, né, reduzir o consumo, né, e promover o reaproveitamento de materiais, diminuindo assim a poluição de lixo, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo consciente, tá? O que é esse consumo consciente, né? O consumo consciente, ele é o ato de adquirir e usar bens de consumo, assim como alimentos, recursos naturais, de forma a não exceder as nossas necessidades, ou seja, só comprar aquilo que necessitamos, não é? Além de ser uma questão de cidadania, né? As atitudes de consumo consciente ajudam a preservar o nosso meio ambiente, tá bom? Então, nós vamos pensar, não é, que as pequenas mudanças em nosso dia a dia, não é, ela terá grandes impactos no nosso futuro. Pense nisso, né? Então, lá na página 82, que eu vou fazer agora com vocês, não é? Então, em muitas cidades, o lixo ele é descartado de maneira inadequada, não é? E se acumula em grandes quantidades em determinadas áreas. Então, se nós procurarmos, não é, ser consciente, ou seja, a redução da quantidade de lixo produzido vai depender do nosso consumo consciente, não é verdade? Esse consumo reúne práticas de como evitar o consumo
de embalagens descartáveis, não é? Dá preferência a produtos com maior durabilidade, né? Ou também produtos reciclados, não é? Então tem aí, ó, consumo consciente. Planeje suas compras, informe-se sobre o destino dos produtos e consuma apenas o necessário. Então, ser um consumo consciente é você, né, consumir o que você precisa, né, alimentos ou algumas coisas que você necessita, mas só comprar aquilo que você necessita, né? Sem exageros, né? Olha só. Falando ainda sobre a poluição do solo, a poluição do solo é qualquer alteração das suas características naturais através da deposição, da descarga, infiltração ou acumulação no solo de produtos poluentes. Já falou, né? Tudo aquilo que polui. Então, nós sabemos, né, que o lixo que é produzido em quantidade e lançado no solo de forma inadequada, né, poderá surgir o quê? A poluição, trazer doenças, não é? Precisa ser depositado nos lugares adequados, e já falou, não é? Olha só, gente, nós vamos falar um pouquinho também nos 5 R's da sustentabilidade. Lá na sua página 83, né, no Agora é com Você, ela fala, e tem um post, nós vamos falar sobre ele, consumo consciente e transformador. Ele traz para vocês, no livro de vocês, apenas 3 R's, né? Mas não são 3, são 5, né? Que é repensar, reduzir, reutilizar, né? Reeducar e reciclar, que no caso é o recusar, né? Reeducar, recusar. Que vai falar daqui a pouquinho sobre cada um deles. Tá bom? Então, olhando esse cartaz lá na página 82, tem aí. O ato de consumo pode ser transformador da realidade em que vivemos. Para construir uma sociedade de bem-estar, devemos optar por uma produção e um consumo que valorizem. Vamos ver o quê? Olha só. Primeiro, durável, ou seja, mais que o descartável. 2, a produção local. 3, o compartilhado, quer dizer, mais do que o individual, que eu possa compartilhar com as pessoas, né? 4, o aproveitamento integral e não o desperdício. Eu preciso utilizar todas as coisas, não posso desperdiçar nem alimentos, nem objetos, não posso desperdiçar. Eu tenho que aproveitar, quando ele diz integral, todo, não é? 5, saudável nos produtos e na forma de viver, e não prejudicial. Procurar ser saudável, praticar, né, os 5 R's. 6, o virtual, mais do que o material. 7, a suficiência e não o excesso. Eu preciso sempre comprar aquilo que me satisfaz, ou seja, aquilo suficiente para que eu possa viver. Eu não posso exagerar, não posso comprar aquilo que eu não estou necessitando, exceder. Ou seja, eu preciso comprar aquilo que realmente é necessário para a minha casa. Se é um remédio, se é um alimento, não é? Um calçado até, mas que seja necessário. Em vez de comprar, estou precisando de um calçado, eu vou e compro 5 pares. Não, minha gente, não é necessário. Preciso comprar aquilo apenas que eu estou necessitando, tá bom? 8, a experiência é a emoção, mais do que o tangível. 9, a cooperação para a sustentabilidade, mais do que a competição. E, por último, ele fala 10, a publicidade não voltada para provocar o consumismo, para a produção e o consumo consciente. Tem aí uma empresa, né? A Cato. Olha só, quando ele fala, né, e não ao consumismo, nós devemos ser um consumidor, sim, porque o consumo nós precisamos de alimento, de calçado, de roupas, de remédios, né, de cosméticos, tudo. Mas o que ele fala é ser um consumidor consciente, não foi? Foi isso que eu disse. Se a gente começar a mudar os nossos hábitos do dia a dia, reciclar mais, não é? Reutilizar mais, repensar se realmente eu preciso comprar aquele produto,
Recusar. Não, eu só vou levar um, não preciso dois, não preciso três, né? Recusar, então. E reduzir os gastos, né? Reduzir a quantidade de coisas que eu compro. Pequenas mudanças no dia a dia vai fazer o quê? Tem grandes impactos no nosso futuro, não é? Então, vamos praticar os 5 R's da sustentabilidade, tá bom? A tia vai falar um pouquinho, olha só. Ainda lá na página, ele diz assim, vamos responder, leia o pôster, né, e responda o que se pede. O pôster propõe o consumo de produtos duráveis mais do que descartáveis no item 1. Olha só, durável mais do que descartáveis. Alguns produtos descartáveis, como copo de plástico, são muito consumidos e, portanto, geram grande quantidade de lixo. Propõe exemplos de produtos ou atitudes que poderiam substituir o consumo dos materiais descartáveis. Por exemplo, no primeiro pontinho, sacolas de plástico de supermercado. O que é que a gente poderia fazer, minha gente? Substituir essas sacolas, aquelas sacolas cheadeiras de plástico do supermercado, por o quê? Vamos responder? Respondam aí. Isso, turminha! A gente pode pegar as sacolas recicláveis, sacolas de pano, escreve aí, muito bem. Em vários locais de supermercados, né, nos shoppings, já tem aquelas sacolas de pano para você substituir, né? Ou as sacolas recicláveis, que você pode reaproveitar depois. Escreva aí. No segundo pontinho, ele diz copos de plásticos descartáveis. E aí, gente, o que é que vocês podem substituir? Podemos substituir pelos copos de vidro, né? Nós podemos ter copos de plástico que não são descartáveis, né? Aqueles copos de acrílico, né? Muito bem, turminha. Podem ser substituídos, tá bom? Olha só. Depois que responderam, vocês irão fazer 2 perguntinhas só para casa, tá bom? Segundo, reflita sobre sua alimentação e avalie em relação ao aproveitamento que você faz dos alimentos em cada refeição, no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. Então, você vai conversar. Você aproveita integralmente os alimentos ou é necessário modificar algo na forma de como você os consome? Justifique. Você vai conversar um pouquinho com a mamãe, com o papai sobre a alimentação. Como é a alimentação de vocês? Como são os alimentos, né? Então, se você reaproveita ou está desperdiçando algo, né? Ah, as cascas das frutas, minha mãe faz um bolo, faz um suco, você faz, né? O que você faz aí? Ou vai desperdiçando tudo para o lixo? Terceiro, pense no uso que você faz dos materiais escolares, principalmente de folhas de caderno, lápis e borrachas. Esse uso é adequado em relação ao pôster que propõe no item 4. No 4 está dizendo o quê? Aproveitamento integral e não desperdício. Então, o que é que você faz com o seu material? Você vai justificar. Você, se tem folhas de caderno do blocão do ano passado, você reaproveita para fazer suas anotações, seus desenhos, né? Ou você joga fora? Né? O que você faz? Conversa aí um pouquinho com a mãe, só 2 perguntinhas para você fazer. Está lá no roteiro da página 83, tá bom? O segundo e o terceiro, tá certo? Então, no post que você leu, na seção Agora é com você, traz algumas sugestões de como diminuir o problema do lixo. Você vai reler novamente, pode usar marca-texto, tá bom? Entre elas, a substituição de materiais descartáveis por duráveis e o aproveitamento integral dos materiais consumidos. Essas ações estão relacionadas aos 5 R's da sustentabilidade. Lembrando que lá no livrinho de vocês só tem 3 R's, tá bom? Mas são 5. R's porque todas as palavras começam com a letrinha R, tá bom? R de reduzir, reutilizar, não é? Reciclar, repensar e reeducar, tá bom? Recusar, no caso, tá bom? Então, veja a seguir como essas atitudes podem diminuir a quantidade de lixo produzido. Então, você vai lendo aí, pode ir marcando, tá certo? Olha só, agora, na página 84, tá legal?
Vamos praticar os 5 R's. Vamos falar um pouco sobre reciclagem, né? Então, está falando aí que a reciclagem, né, ela é uma forma de reaproveitamento de objetos e produtos para que não se tornem lixo, né? Até vocês já estudaram no capítulo 3, lá, né? O lixo é depositado, cada material, o vidro, o plástico, a borracha, né? Em lixeiras diferentes. Nós estudamos isso lá atrás, no capítulo 3, se vocês lembrarem. Né? Então, vejam só. Para diminuir a quantidade de lixo produzido e economizar água e energia, né, nós devemos reciclar. Né? Os materiais recicláveis devem ser separados das sobras de alimentos ou restos de animais e vegetais, tá bom? Quando a gente fala em separar o lixo reciclado, né, do lixo orgânico, que são restos de comidas, restos de as cascas das frutas, cascas de ovos, não é? Então, você vai colaborar, não é, para o processo da reciclagem, tá bom? O lixo orgânico, ele também pode ser utilizado na produção de adubo, que ela é utilizado nos jardins, nas hortas, no pomar, tá bom? Então, o lixo orgânico, ele é composto por restos de animais e plantas, geralmente presentes na alimentação humana, tá bom? O adubo, que é utilizado tanto em hortas, jardins, pomar, não é? É o conjunto de materiais orgânicos ricos em nutrientes que ajuda as plantinhas a crescer, tá bom? Olha só. Vamos falar um pouco sobre o lixo, conhecer mais um pouquinho. O lixo orgânico é todo lixo que tem a origem animal ou vegetal, ou seja, que recentemente fez parte de um ser vivo. Numa linguagem mais técnica e moderna, né? Abordaríamos os resíduos sólidos, sendo seu componente biológico a matéria orgânica. Mas dessa forma, né, oriundos, que ele quer dizer o quê? Eles são derivados, né, dos seres vivos, dos animais e vegetais. Neles podem se incluir restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne, ossos, papel, madeira, né, folhinhas, as casquinhas da verdura, casquinha de ovos, certo? Olha só, adubação, né, que Tia falou, o adubo. Que todos esses materiais, né, o adubo orgânico, ele é constituído dos resíduos de origem animal e vegetal, folhas secas, gramas, restos vegetais, restos de alimentos, esterco animal. E tudo mais que se decompõe virando humus, né? Ou seja, adubo, né? Nutrientes que ajudam as plantinhas a crescer. Né? Adubo, então, tudo isso misturado. Tia Matilde depois vai falar um pouco com vocês, não é? Sobre o adubo orgânico, que a composteira, né? O que é que ele faz? Esses nutrientes que voltam ao solo. O que é, tia, o adubo orgânico? Vamos ver agora? É o produto resultante da decomposição da matéria orgânica digerida pelas minhocas. É a forma mais decomposta de matéria orgânica, o que facilita a sua degradação por micro-organismos no solo e facilita a liberação de nutrientes. Então, quando eu tenho a terra, eu misturo essa aí, ó. Misturei restos de comida, casca, né, adubo, folhinhas, casca de ovos, tudo isso aí. Então, eu vou transformar ele em quê? Em adubo, né? Em nutrientes para o solo. Olha só, se torna em nutrientes, tudo isso. Restos de verdura, cascas de ovos, restos de alimentos, tudo isso misturado com a terra, né? Então, é essa matéria digerida. E uma das minhocas, nós sabemos que a minhoca ela ajuda na fertilização do solo, né? Um animalzinho que ela, cavando os buracos, ela vai ajudando, né? Na fertilização do solo, no adubo. Pode ser colocado em plantinhas, né? Ajuda.
Agora, ó, vejam só, lá na página também 84, peguem o livro de vocês, né? Nós vamos falar um pouco sobre as queimadas, né? As queimadas são praticadas na preparação do solo para a agricultura. E a seca e o vento facilitam o alastramento do fogo nas matas do país. Então, ajudam a se espalhar, não é? Vejam só, as queimadas, elas estão associadas ao mau uso do solo na agricultura, né? Que eles prejudicam essa atividade econômica ao longo do prazo. Nas cidades, as principais fontes de poluição de lá, quais são as consequências que nós vimos aí? Né? Ó, poluição do ar, o empobrecimento do solo, a diminuição da biodiversidade e as mudanças climáticas. Tá bom? Olha só, nós vamos falar também que nas cidades, não é, as principais fontes de poluição do ar são as chaminés das fábricas e os carros movidos a combustíveis fósseis, principalmente a gasolina, tá? Nós sabemos, ó, o que é a poluição do ar. A poluição do ar é caracterizada pelas alterações na composição e nas propriedades do ar. Então, vocês estão vendo aí, ó, como é que está a imagem? Poluído, né? O pessoal tá até andando de bicicleta usando máscara, né? Olha só a moto. Essa imagem está muito o quê? Poluída, né? Suja, escura, fumaça, né? Então, a poluição do ar, né? Nós sabemos que para os carros, vocês estão vendo vários carros aí, né? Para que eles funcionem, né? Os carros queimam combustíveis, né? Fósseis como a gasolina, o álcool, né? Essa queima, ela produz a fumaça, que é lançada no ar, poluindo, tá bom? Vamos ver agora que existem também 4 tipos de poluição do ar, né? Várias, vejam só. Poluição de origem natural, vocês estão vendo aí, ó, né? O vulcão, não é? Poluição relacionada aos transportes, não é? Poluição pela combustão, que é a queima das indústrias, da combustão, que é o fogo, as queimadas, né? E a poluição devido às indústrias, né? Elas poluem através de suas chaminés das fábricas. Nas cidades, os maiores poluidores do ar são as fábricas, os veículos, como carro, ônibus, caminhões, né? Os veículos soltam a fumaça tóxicas, né, pelos canos da descarga, que contribui para algumas doenças respiratórias, né, como pneumonia, bronquite, né, por exemplo, e várias outras, tá bom? Olha só, pessoal, nós finalizamos, né, o nosso capítulo, tá bom? Aqui, nós finalizamos. Eu quero que vocês vão lá no roteiro, tá bom? Finalizamos o nosso capítulo 5. Quero que vocês leiam, né, para casa, o nosso para relembrar, lá na página 88 e 89, não é? E vamos falar um pouco também, quero que você responda as 2 perguntinhas, né? Lá na página 83, está lá no roteiro. A segunda e a terceira questão da página 83, que é para você conversar com a família, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, 4º ano, fiquem com Deus. Responda a atividade, a gente se vê na próxima aulinha, tá bom?